No vídeo de hoje você vai aprender a como orar por pelo menos 1 hora. Para começar, você tem que entender que no momento que você vai orar, você precisa setorizar a tua oração em vários temas para que isso fique mais fácil para você organizar. Então, primeiramente, você vai começar agradecendo a Deus, agradecendo por tudo que Ele já te fez, por todas as coisas que você tem de bom. E se por acaso você não conseguindo agradecer por nada, porque você está passando por algum momento difícil, pensa nas pessoas que tem ao seu redor, pensa na casa que você está morando, pensa na roupa que você está vestindo, na comida que você comeu naquele dia e começa a agradecer a Deus por essas coisas, porque todo mundo tem algo que pode agradecer a Deus, até nos momentos de dificuldade. A gente vê que o Jó, que foi uma pessoa que sofreu muito, ali na Bíblia a gente conhece essa história, e ainda assim ele tinha coisas boas para falar sobre Deus, e a gente também precisa usar esse exemplo para a gente trazer para a nossa vida. Então, primeira coisa, você vai começar agradecendo a Deus. Segunda coisa, você vai pedir perdão pelos seus pecados, e aí você vai começar a lembrar de coisas que você falhou ou coisas que você precisa mudar, e você vai falar isso diante de Deus. E tenta realmente ser sincero nessa parte, detalhar o que você realmente está fazendo de errado. E você sabe que Deus conhece o seu coração, Ele sonda, então não existe nada que você possa esconder de Deus. Seja sincero nesse momento, peça perdão, se arrependa. E aí, depois que você agradeceu, depois que você pediu perdão para Deus, agora você vai começar a orar pelas pessoas. Esse é o terceiro momento da sua oração. E esse momento de orar pelas pessoas é um momento em que você também pode setorizar. Por exemplo, você vai começar orando pelas pessoas que você gostaria que se convertessem, que conhecessem a Jesus e fossem salvas. Então você começa a listar o nome: Senhor, eu te peço pela fulana de tal, pelos filhos do fulano de tal, pelo cicrano, que o Senhor quebre as barreiras que impedem eles de te conhecerem, que o Senhor quebrante o coração endurecido deles. Em nome de Jesus, traz experiências com o Senhor, para que eles possam se aproximar mais do Senhor. E aí você vai declarando coisas que você gostaria que acontecesse. Você pode também, nesse momento, interceder por pessoas que estão passando por dificuldade. Então, Senhor, eu te peço pelo fulano de tal que está doente, eu te peço pelo cicrano que está com problema do casamento. E lembra das pessoas, inclusive de pessoas que te fizeram pedido de oração nesse dia, ou que você está lembrando que estão precisando de oração nessa semana, ou até mesmo ali durante o ano. Você vai poder interceder por essas pessoas. E aí, depois que você fizer essa intercessão, você vai também pedir para Deus abençoar a tua igreja. Então você vai poder orar pela tua igreja, que está dentro desse pacote de orar pelo outro, não por você, mas por outra pessoa. Então você vai orar pela sua igreja, vai pedir para Deus abençoar, desfazer todas as obras de Satanás que tenta derrubar a tua igreja. Depois você vai orar pelos pastores da tua igreja, porque os pastores precisam muito de cobertura, precisam muito da proteção de Deus, porque uma vez que o líder cai, as ovelhas se dispersam. Então Satanás vai com muita força também na vida do pastor e da família dele. E você tem uma missão muito importante de estar intercedendo pelo seu pastor e pela família dele. Depois que você fizer isso pela sua igreja, aí você orou pelas pessoas que estavam precisando, intercedeu por elas, orou pelas pessoas que precisam se converter, orou pela sua igreja, aí você também vai orar pelas pessoas que estão te ajudando, que sempre estão contigo na sua vida, para que Deus fortaleça elas. Isso é uma forma de gratidão, você lembrar de pessoas que não necessariamente estão passando por algum problema, mas que elas precisam das bênçãos de Deus para elas continuarem sendo pessoas boas, pessoas fortes, pessoas que ajudam os outros. Então você vai orar por essas pessoas que geralmente são pessoas amadas por você. E aí também você pode, nesse pacote, interceder por uma situação específica do teu país, né? Pelo governo do teu país, pelo governo da tua cidade, ou por uma causa específica que a sua igreja está passando, alguma missão, algum missionário. Então você vai lembrando aí de todas as causas que você precisa levar diante de Deus. Depois que você faz tudo isso, aí tem o quarto ponto, que você vai orar pelos seus pedidos pessoais, e você também pode setorizar isso. Eu vou pedir só pela minha saúde, eu vou pedir só pelos meus filhos, só pelo meu marido, só pelo meu casamento.
Então, nessa parte, você vai ali pedir tudo que você precisa, inclusive vai colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus medos, as coisas que você gostaria de entregar para que ele pudesse abençoar a sua família, e vai fazer todo esse pedido para Deus, dos seus pedidos pessoais, as coisas que você almeja que aconteçam na sua vida. Então, passado esse momento em que você falou, chegou o momento de você escutar, porque a conversa com Deus, ela é uma conversa de mão dupla, né? Uma vai, outra vem. Quando você conversa com uma pessoa, você não só fala, mas você escuta também. Com qualquer pessoa é assim. E com Deus também é assim. A maioria das pessoas, elas acabam esquecendo de passar esse momento escutando o que Deus tem para falar. Talvez isso seja uma novidade para você, talvez você tá pensando, ué, mas como assim? Como é que eu faço isso? Eu nunca fiz isso na vida. Para mim também chegou um momento em que eu escutei isso, foi a primeira vez que eu escutei isso, eu achei uma coisa inovadora, muito diferente do que eu já tinha, da minha experiência de oração. E realmente, se você for ler a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus, eles escutavam a Deus, eles passavam um tempo escutando a Deus, e bastante tempo. Você vê isso com todos os profetas da Bíblia, até com os reis da Bíblia, os juízes, eles conversavam com Deus, não só eles falando, muitas vezes era Deus falando com eles. E da mesma forma, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, ele não mudou, Deus não muda, ele continua sendo o mesmo, e ele também pode falar com a gente. Então, o que você vai fazer? Nesse momento, você vai ficar em silêncio diante de Deus e vai pedir, antes de ficar em silêncio, vai pedir: Deus, fala comigo, agora chegou o momento em que eu quero ficar em silêncio diante do Senhor e escutar a sua voz. E aí, nesse momento, você vai precisar exercitar a sua concentração, porque a gente está tão acostumado a viver num mundo de entretenimento e consumismo acelerado que a gente não consegue mais prestar atenção sem a nossa mente se dissipar. Então, você vai precisar desintoxicar sua mente. Você vai sentar na cadeira ou vai se ajoelhar no chão, vai ficar ali num lugar confortável para você e vai fechar os olhos. Por que fechar os olhos? Para que você não se desconcentre olhando para alguma coisa. De preferência, num lugar silencioso, um lugar tranquilo da sua casa. Eu gosto sempre de ir para um quarto e eu até apago um pouco as luzes, assim, para deixar um ambiente com menos estímulo visual. E aí você fica em silêncio e pede para Deus falar com você. E nesse momento que você fica em silêncio, né, você vai vir pensamentos. Na hora que você vai ficar em silêncio, vai vir pensamentos que para tentar te tirar a atenção. Ah, mas o fulano de tal, não sei o que, quando você vê, você já tá pensando numa pessoa. Ah, não sei o que, não sei o que, quando você vê, você já tá pensando num problema. Quando você vê, você já tá com a mente longe. Aí você volta de novo. Tira isso da sua mente e volta de novo e fica em silêncio, prestando atenção em Deus. Fica pensando em Deus, sempre pensando em Deus, pensando que você quer escutar Ele falando com você. Fica com isso na sua mente. Eu quero escutar Deus, fala comigo. Quando vier os pensamentos intrusos, vai lá: Senhor, eu só quero escutar a sua voz agora. Fala comigo, Senhor. E fica ali em silêncio. O máximo de tempo que você conseguir. Você só vai falar em pensamento se for para tirar esses pensamentos intrusos que ficam chegando. E depois você volta a ficar em silêncio de novo. E você vai perceber que vai começar a acontecer coisas diferentes. Vai começar, provavelmente nesse momento, você vai ter um pensamento diferente do teu pensamento. E você vai perceber que não é um pensamento normal, porque aí já não é mais aquele pensamento intruso que está vindo, mas uma ideia diretamente vinda do céu. E aí você vai perceber também que nesse momento você pode ter visões, nesse momento você pode se emocionar, nesse momento você pode até escutar espiritualmente, ou quem sabe até audivelmente, a voz de Deus falando com você de que você é um filho amado. Eu tô falando isso por experiência própria, já aconteceu comigo, de eu ficar em silêncio, de repente eu escutar no meu espírito: você é um filho amado, e eu começo a chorar. E isso vai acontecer com você. Muitas vezes nesse momento de silêncio você vai começar a chorar, você vai ter a consciência do quanto você precisa de Deus, a consciência de quanto você é pecador, a consciência de quanto você é amado, a consciência de quanto você precisa mudar. Enfim, vai vir muitos pensamentos do Senhor. Nesse momento, quando você perceber que a presença de Deus chegou, você vai ficar em silêncio e vai adorar Ele.
Aí quando você sentir que a presença de Deus chegou, que ele começou a falar com você, você escuta o máximo que você conseguir ali naquele pensamento. E aí você pode, depois de um certo tempo, começar a adorar a Deus, porque aí realmente você está sensível o suficiente para conseguir entender a presença dele naquele lugar. Porque não é que Deus não estava ali, é porque você antes estava insensível, você estava só no modo pedir e falar, mas agora você está com a sua sensibilidade pronta para você adorar o seu Deus em espírito e em verdade. Aí você vai adorar a Deus. E aí naquele momento em que você está chorando, em que você está sensibilizado pela a existência do Deus Todo-Poderoso na sua frente, você vai falar: louvado seja o seu nome, Deus maravilhoso, o Deus que fez os céus e a terra. E aí você começa a pronunciar as coisas maravilhosas que Deus já fez e faz todos os dias na sua vida. Se você não tem nada para falar da tua vida hoje, fala das coisas que Deus já fez na história da humanidade, que você sabe. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus forte, foi o Senhor que livrou o povo de Israel do Egito, e eu sei que o Senhor tem capacidade para livrar a minha vida de todo o mal. Eu confio no Senhor, eu escolho entregar a minha vida para o Senhor, e começa a falar coisas que você gostaria de fazer para Deus. Senhor, eu quero abandonar o pecado. E aí você começa também nesse momento a expulsar toda a presença de Satanás da sua casa, da sua vida. Você começa a profetizar bênçãos na sua casa, a profetizar as bênçãos de Deus na sua vida, a profetizar a presença dele. Nesse momento você vai perceber que não vai ser só coisas materiais ou coisas do plano aqui, material, que vão se importar, que vão vir na sua mente para falar. Vai vir na sua mente coisas verdadeiramente espirituais, valiosas, muito mais valiosas do que saúde e dinheiro. Vai vir uma vontade de pregar o evangelho, vai vir uma vontade de ser ousado na palavra, vai vir ideias, muitas ideias de Deus, de coisas que você pode fazer no reino de Deus para ganhar almas para as pessoas. Vai vir ideias criativas para você colocar em prática na igreja, colocar em prática no seu trabalho, que vai fazer mais pessoas conhecerem a Jesus. E, gente, vai vir muita criatividade, porque o nosso Deus, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você fica muito criativo. Se tem uma coisa que faz você ficar criativo, é a presença de Deus. Você vê que uma pessoa, quando ela está longe de Deus, ela fica geralmente sem criatividade, ela fica apagada. E quando ela está com a presença de Deus, a criatividade começa a vir, vem os pensamentos de vida, de alegria, quando pensa que não, você está pensando coisas que você tem certeza que no normal você não pensaria, mas com Deus você pensa. E aí nesse momento você vai se alegrar diante de Deus, e aí você vai ter vontade de dançar. Isso talvez não seja com todo mundo, tá, gente? Então, assim, ó, vou abrir um parênteses aqui, que isso acontece comigo. Então, pode ser que eu tô te passando uma experiência pessoal? Pode ser. Mas, assim, ó, se isso aconteceu com você, por favor, escreve aí no comentário. Só pra eu ver se não é uma coisa que acontece só comigo. Eu tenho uma grande pulga atrás da orelha, eu tenho um grande palpite de que isso acontece com outras pessoas também. Que na presença de Deus você sente vontade de dançar. Porque era isso que acontecia com Davi. O rei Davi, ele se sentia tão feliz na presença de Deus que ele tinha vontade de dançar. E ali naquele teu momento íntimo com Deus, dança pra ele. Dança, assim, do jeito que você sabe dançar. Você vai sentir vontade, não vai ser uma coisa forçada. Simplesmente quando você vai ver, você já tá dançando pra Deus, você tá se alegrando, você tá dando brado de vitória, você tá profetizando com os teus movimentos o tanto que Deus é maravilhoso, o tanto que você o ama, o tanto que Ele é bom. Quando você for ver, você vai estar com uma alegria fora do normal. E é nesse momento até que você pode falar em línguas, você pode se expressar o tanto que Deus é querido para você. E você pode se expressar até com gemidos inexprimíveis, que são esses gemidos inexprimíveis que a Bíblia fala que a gente às vezes não consegue orar com as palavras do jeito que a gente não sabe se expressar direito diante de Deus, e o Espírito faz a gente falar gemidos inexprimíveis, e a nossa oração chega para Deus com aroma agradável. Quando você olhar para o relógio, você vai ver que 1 hora já se passou e aquela 1 hora foi agradável. Nos primeiros minutos, eu vou te falar, vai ser uma batalha espiritual, os primeiros minutos da oração,
porque vai dar vontade de dormir, vai dar vontade de fazer outra coisa, você vai bocejar, talvez assim, ó, gente, a batalha espiritual é tão grande que às vezes você tem vontade até de se jogar na cama e dormir. E resista, não se deixe ser derrotado nessa batalha. Fique firme, comece a falar, comece a orar. E aí, à medida que você vai passando os minutos, você vai vendo que essa batalha vai sendo ganhada, você vai ganhando força. E ali, até o final daquela 1 hora, você tá muito leve, muito solto para Deus. Você tá assim, gostando mesmo, é um momento gostoso. Eu posso falar para vocês que hoje para mim é um prazer orar. Já teve um momento na minha vida que orar era uma coisa difícil, era um fardo, e hoje para mim é um prazer estar diante de Deus. Foi durante esses momentos de orações que eu tive muita resposta de Deus, que eu tive revelações, que eu tive segredos que eu precisava saber, foram escrutinados, foram revelados ali para mim, para abençoar a minha vida e às vezes até para abençoar a vida de outras pessoas. É nesse momento em que Deus fala, Ele se revela, Ele direciona, Ele te dá paz, Ele te diz: filho, você está no caminho certo, ou Ele fala: filho, você está no caminho errado, precisa mudar. E você precisa confiar que Deus ainda fala com você, Deus ainda fala com o seu povo. Mas será que o seu povo ainda fala com Deus? Será que o seu povo ainda está disposto a passar tempo para escutar a voz de Deus, a investir um tempo escutando a voz de Deus? Ou será que o povo de Deus está ali passando 5 minutos no máximo, e quando dá muito é 10 minutos diante de Deus, né? Seria muito a gente esperar que Deus falasse com a gente quando a gente dá só 5 minutos do nosso dia para Ele. E que vai, Deus, fala logo, vai. É tipo assim, vai Deus, fala logo que eu só tenho 5 minutos. Bora. Será que o Deus Todo-Poderoso, Ele falaria com você tendo essa atitude? Eu acho que não, né? Eu apostaria que não. Então, Deus, Ele vai se revelando à medida que você vai se dando mais de você. Então, a gente se dá mais para Deus, né? O tanto que a gente é cheio do Espírito Santo revela o tanto que a gente está disposto a se entregar mais para Deus. Não se trata do quanto a gente tem de Deus, mas do quanto Deus tem de nós. Que esse vídeo te abençoe. Eu vou te pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e seguir o canal. Aqui no vídeo eu gostaria que você desse uma olhada no canal, que tem muitos vídeos legais falando também sobre assuntos pertinentes que vão abençoar a sua vida. Um grande abraço e tchau!